Olá pessoal, tudo bem? Esta é uma aula de circuitos elétricos, especificamente sobre grandezas elétricas. Lembrando que o material está disponível para os alunos da disciplina no Moodle e também na página do professor e no canal do YouTube do professor para quem quiser acessar. Então esta aula está dividida em dois blocos. O primeiro bloco é sobre o Sistema Internacional de Unidades, o SI, e o segundo bloco é sobre as principais grandezas elétricas, que são tensão, corrente, resistência, potência e energia. Então, como motivação, a medição das grandezas elétricas e conhecer as principais grandezas elétricas é fundamental para todo profissional da área de energia, da área de engenharia elétrica, engenharia eletrônica, seja de nível técnico, de nível superior ou até de pós-graduação. Então, vocês que são alunos de um curso de eletrônica industrial, é muito importante que conheçam as grandezas elétricas e as suas unidades de medidas e também como se mede essas principais grandezas, porque são assuntos que na sua área profissional com certeza vocês irão utilizar. Nessa imagem tem-se uma fotografia de um conjunto de prédios com a instalação de módulos fotovoltaicos em que se tem a escrita da potência em quilowatt de pico. Então, conhecer o que está sendo representado ali em quilowatt de pico é importante para o profissional da área de elétrica e eletrônica para saber do que se está falando e o que se quer dizer então com isso, tá? Então é um assunto realmente importante que a gente precisa conhecer. Então nós vamos iniciar pelo Sistema Internacional de Unidades. Então no Brasil, as unidades de medidas e as grandezas são regulamentadas pelo Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. Então é o Inmetro que tem a atribuição legal de regulamentar como é que é a grafia, quais são as unidades, as grandezas, unidades de medidas e assim por diante, tá? O Brasil faz parte do sistema internacional, então nós adotamos as grandezas e medidas chamadas de base do sistema internacional, e vejam que das grandezas de base, a corrente elétrica faz parte. O que significam grandezas de base? Significa que todas as demais grandezas e medidas são derivadas dessas grandezas principais ou fundamentais, digamos assim. Então essas são as grandezas de origem para as demais. Então, se tem diversas outras grandezas que se fala que são derivadas das grandezas de base. Então, por exemplo, área, volume, densidade de corrente, enfim, luminância. Então, são grandezas que são agora derivadas daquelas de base. Isso significa dizer que a partir das grandezas e das unidades de base eu consigo expressar essas grandezas e essas unidades de medida, ok? Esse assunto vocês não precisam decorar, não é esse o intuito de apresentar aqui, mas conhecer, né, e saber alguns aspectos principais. Um deles é como que se escreve uma grandeza e a sua medida. Então aqui está sendo representado uma medida de comprimento linear que tem um valor e que tem uma unidade de medida. O valor desse comprimento é 250,8 e está sendo representado em centímetros. Entre o valor e a representação da unidade tem que se colocar um espaço em branco. Essa é a regra geral, ok? Então esta é a maneira correta de se representar o valor e a unidade de medida da grandeza. Em alguns softwares eles não permitem colocar esse espaço, então não tem problema, ok? Mas esta é a forma correta de se representar. Do mesmo modo, não teria significado algum falar 250,8. Se está falando do quê? 250,8 metros, graus Celsius, watts, volts. Então a unidade de medida ela tem tanto valor na representação de uma grandeza como o valor numérico propriamente dito. Então é fundamental sempre se colocar a unidade de medida. E a maneira correta ou completa de representar uma medição
quando se utiliza um instrumento preciso e eventualmente se vai elaborar um laudo, por exemplo, desse ensaio de laboratório, além do valor, também se colocar o erro. Esse erro pode estar associado a um instrumento de medida. Então, se é um metro simples, se é uma balança de precisão, se é um instrumento digital e assim por diante. Então, como exemplo, aqui nós temos uma tensão identificada como V1. 1 seria o elemento do circuito, ou o ponto do circuito onde essa tensão está sendo medida ou expressa. 10,5 é o valor dessa tensão, mais ou menos 0,1 é a variação para cima e para baixo, que significa o erro, e a unidade medida volt. Então esta grandeza, tensão elétrica, está sendo representada como 10,5 mais ou menos 0,1 volts. Essa seria a maneira completa de representar uma grandeza elétrica medida ou calculada, por exemplo. Tem que se tomar cuidado que às vezes a gente erra, né, simplifica e confunde e acaba errando na maneira de escrever as unidades. Então, com medidas de tempo é muito comum isso, a gente escrever 9,5 horas, por exemplo, mas o correto seria 9 horas e 30 minutos. E se tiver segundos, então um segundo também. Tá? E quando for uma unidade composta, então no caso aqui, quilômetro por hora, ou se escreve por extenso, quilômetro por hora, ou então km/h. Não se pode misturar quilômetro/h ou quilômetro/hora. Não, ou tudo por extenso, ou tudo abreviado, ok? Então isso é importante tomar cuidado. É muito comum em todas as áreas do conhecimento, e principalmente na elétrica e na eletrônica, se utilizar múltiplos e submúltiplos, porque nós trabalhamos com correntes, tensões, resistências pequenas e muito grandes. Então, sempre vai se ter a unidade fundamental, por exemplo, metro, e vai se ter quilômetro, né, que seria uma representação então de uma distância maior do que 1 metro, vai se ter centímetros e assim por diante, milímetro, micrômetro e assim por diante. Então, múltiplos e submúltiplos são muito utilizados e, para simplificar a nossa vida, felizmente na área elétrica e eletrônica, nós utilizamos sempre variação de 1000 em 1000. Então fica mais fácil porque a gente pode utilizar potência de 10, tá ok? Então, como eu comentei, a unidade padrão ela é, então, 1. A potência de 10 que representa o valor 1 é 10 com expoente 0, ok? Então 10 elevado a 0, tá? Quando eu venho para os submúltiplos, então são valores menores, então 0,1 vai ser representado por 10 na menos 1, 10 com expoente menos 1, e assim por diante. Como eu disse, em elétrica é muito comum, então 10 na menos 3, que seria a unidade dividido por 1000, ou seja, 1000 vezes menor do que a unidade padrão, e também para cima, né? Então, por exemplo, o quilo, que seria 1000 vezes maior. Então, 1 quilo de alguma coisa significa 1000 daquela coisa, 1000 daquela unidade padrão fundamental. E 1000 é 10 elevado na 3, tá? 10 com expoente 3, ok? Quando se faz medidas, é comum, dependendo do instrumento e da escala que se está utilizando, por exemplo, de um multímetro, em alguns momentos se indicar, por exemplo, 5,5 volts, em outra escala indicar 5,52. Então, qual é a maneira correta? A maneira correta é escrever a medida com todos os dígitos que o instrumento permite que você utilize, porque aí você está escrevendo a medida de maneira correta. Tá? Só que se eu utilizo um instrumento que mede 5,51 e vou adicionar esse valor com outro valor que foi medido, sei lá, no outro ponto do circuito, que foi 50, como é que eu somo 50 sem nada após a vírgula com 5,51? O que vale nesse caso? Nessa regra, tem que se utilizar aquele que tem a menor quantidade de casas decimais. Tá? Então, na soma, na subtração, enfim, eu vou fazer o corte
tá? O arredondamento no menor número de casas decimais. E aí qual é a regra do arredondamento? Aquela que a gente conhece. Então, acima de 5,5, por exemplo, 5,6, eu vou arredondar para cima, né? Abaixo, 5,4, eu vou arredondar para baixo. E quando for exatamente 5,5, e aí o que se faz? Então, nesse caso, tem que se tornar o algarismo duvidoso par. Então, se eu tenho o algarismo duvidoso, como nesse exemplo aqui, 5,6428, o tracinho está dizendo que é para arredondar no 4. Bom, o 4 é menor que 5, então não tem problema. Simplesmente desprezo o 28. 49,67 é para fazer o arredondamento no 6. Bom, o 7 que vem após o 6 é maior que 5, então fácil, arredonda para cima. Tá? Agora, 305,42. Então, o 305, no 5 eu tenho que arredondar. Tá? Então, o 42 eu desprezo, por quê? Porque o 42 é menor, né, que 5, então não vai ser levado em conta. Agora, nesses dois próximos exemplos, eu tenho exatamente o dígito que eu preciso cortar igual a 5. E aí qual é a regra? Então, 12,35, o 3 é ímpar, então ele tem que ser transformado em par. Então, eu aumento 3 para 4. Já 12,65, o 6 é par, então mantém 12,6, tá? Essa última regrinha ela não é tão comum, né? No dia a dia a gente não conhece e não emprega essa regra, mas essa é a maneira correta. Então, se você tiver que fazer o arredondamento e cortar então alguns algarismos significativos, tá? Também é comum em eletrônica e em elétrica se utilizar a notação científica, que é então expressar um valor com o seu dígito que expressa aquele valor e a quantidade de zeros ou de casas decimais, enfim, né, simplificadas com a notação de potência de 10. Tá? Então aqui 300.000 está sendo escrito como 3 vezes 10 com expoente 5. Tá? E assim por diante. Tá ok? A tendência é não se desprezar algarismos significativos. Então, no valor 871, na hora de escrevê-lo em notação científica, mantém-se os 3 dígitos, ou seja, 8,71, e escreve-se então vezes 10 elevado na 2, ou seja, com expoente 2. Então, o 71 não é jogado fora, porque ele tem uma importância aí para dizer com quantas casas decimais você fez aquela medição, por exemplo. Ok? Aqui um exemplo de uma régua, né, que todos nós conhecemos e sabemos usar. Então, só para mostrar que eu não posso inventar dígitos a mais. Então, entre a medida aqui da régua superior, ela está indicando entre 4 e 5. Então, entre 4 e 5 eu tenho um algarismo duvidoso. Alguém pode dizer que essa medida é 4,5, outra pessoa pode dizer que é 4,6, outra pessoa que é 4,8. Quem está certo? Todos estão certos. Só que ninguém poderia dizer que é 4,79. Esse 9 já é um exagero, porque o 7 eu não tenho certeza, como é que eu vou ter certeza do 9? Então eu só posso usar um algarismo duvidoso. Tá ok? Bom, agora vamos então para o segundo bloco, né, dessa aula, que são as principais grandezas. Então, a primeira grandeza é a corrente elétrica. Então, corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas pelos materiais. Tá? Esse material pode ser metálico, então um fio de cobre, de alumínio, ou pode ser um gás, ou pode ser um líquido. Tá? Nós estamos dizendo que corrente elétrica é o fluxo de cargas em algum material, em algum meio, tá? Na unidade de tempo. É representada pela letra I maiúsculo quando estamos falando de corrente contínua, I minúsculo ou I de T quando é uma corrente que varia no tempo, por exemplo, alternada, tá? E a unidade de medida é o ampere, representado pela letra A, tá? Então a unidade padrão é o ampere,
Quando se tem correntes muito pequenas, então é comum se expressar em miliamperes, então é 1 ampere dividido por 1000, é o M minúsculo, MA, ou microamperes, que seria a unidade padrão dividido por 1 milhão, tá? Então 1 dividido por 10 na 6, tá? Que seria então microamperes. Ou acima, que pode acontecer no sistema de energia elétrica, por exemplo, ou numa situação de um curto-circuito numa bateria, ou numa fonte, ou no equipamento, ter correntes de quiloamperes. E aí significa, então, 1 quiloampere, 1000 amperes. Tá? Então é acima, né? É o múltiplo. Tá? Miliampere e microampere são os submúltiplos do ampere. Então, corrente elétrica, fluxo de cargas pelos materiais ou pelo meio, unidade de medida ampere. Joia? A tensão. Bom, como é que surge a corrente elétrica? A corrente elétrica sempre irá surgir pela diferença de potencial, que é justamente a tensão. Então, quem provoca a corrente elétrica é a tensão elétrica. Ou seja, a tensão elétrica é a causa e a corrente elétrica é o efeito. Tá? Então, na presença de uma diferença de potencial, diferente quantidade de cargas elétricas em um determinado local em relação ao outro, então eu tenho uma diferença de potencial entre essas duas regiões, ou esses dois pontos. Tá? Essa diferença de potencial, se tiver uma maneira de circular, então vai provocar uma corrente elétrica. Então, a tensão elétrica ela é a pressão ou a diferença de potencial entre dois pontos do espaço. Ok? Pode ser daqui ao infinito, daqui à Lua. É a diferença de potencial que vai existir entre esses dois espaços. Tá? Que é o caso de um raio, né? Quando a diferença de potencial entre a nuvem e a Terra, ou entre uma nuvem e a outra, é muito alta a ponto de romper a rigidez dielétrica, que é a resistência do ar, então ocorre um raio, que é uma descarga, ou seja, uma grande quantidade de cargas elétricas que fluem de uma nuvem a outra, ou da nuvem para a Terra, ou da Terra para a nuvem. Tá? Então, quando a diferença de potencial é muito alta, pode ocorrer o arco elétrico, que nesse caso é então o raio. Tá? Então, tensão elétrica é a pressão, ou a diferença de potencial, unidade de medida volt. Mesma regra, V maiúsculo, quando se está falando de tensão contínua, V minúsculo ou V de T, quando se está falando de tensão que varia no tempo. Uma tensão alternada, como é o caso da tensão da nossa tomada. Unidade de medida volt, ok? Tem o milivolt como submúltiplo, tem o quilovolt como múltiplo, tá? Quem fornece tensão elétrica são as fontes de tensão. Então, uma bateria de carro, uma bateria de moto, uma pilha, uma fonte que você utiliza para a carga da bateria do seu celular, é uma fonte de tensão, tá ok? Então, ali tem alguns símbolos, né, de fontes de tensão. Então, revisando, é a tensão que provoca a corrente. Então, quando eu tenho uma fonte de tensão e um elemento conectado nela, haverá a circulação de corrente elétrica. A resistência, por sua vez, é a dificuldade que a corrente elétrica, ou seja, as cargas elétricas, encontram para circular, seja pelo metal, seja pelo gás, ou seja pelo líquido, então, pelo meio. Então, a dificuldade que o meio ou o material oferece à passagem das cargas elétricas, ou seja, a corrente elétrica, é chamado de resistência. Então, o nome resistência já por si só, ele expressa, né, uma dificuldade, tá? A letra que representa a resistência é a letra R, a unidade de medida é o ohm, representado pela letra ômega, né? Então desenha-se essa unidade de medida, ok? E é muito comum, né, em eletrônica a gente utiliza os resistores, que são os elementos que possuem resistência elétrica, e é muito comum a gente utilizar resistores de 1 kΩ, 10 kΩ, 100 kΩ. Então significa 1 kΩ, 1000 ohms. Tá? Miliohm e microohm também é possível. Por exemplo, se eu medir a resistência de um condutor, de um fio de cobre, essa resistência vai ser bastante baixa, da ordem de miliohms. Tá ok? Por fim, então, aquelas são as três grandezas, digamos assim, principais. A corrente elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica, desculpem.
O produto da corrente pela tensão é a potência elétrica. Então, quando eu tenho num circuito tensão elétrica, esse circuito terá então a circulação de uma corrente e, consequentemente, a produção de algum tipo de trabalho, né, representado pela potência elétrica. Então, a potência elétrica é a energia convertida em alguma coisa, seja calor, seja movimento, seja som, tá? Pelo tempo. Então, durante um determinado tempo, ok? E ela é calculada pela tensão vezes a corrente. Ela é o produto da tensão pela corrente. A unidade medida é o watt, né, e a potência é representada pela letra P. Unidade medida watt, letra W. E novamente tem quilowatt, megawatt, né, no sistema de energia elétrico, ou miliwatt, por exemplo, num amplificador, né, de pequena potência. Então é comum se utilizar também, né, múltiplos e submúltiplos. Então a potência elétrica já é uma consequência, né, do circuito em que há tensão elétrica e corrente elétrica. Tá? Na próxima aula, nós vamos estudar então como que se mede as principais grandezas. Tá? Energia a gente vai falar num outro momento, tá? Mas a energia é a potência dividida pelo tempo, então conhecendo corrente elétrica, tensão elétrica, resistência e potência, aí nós já conseguimos então derivar daí a energia. Tá? Na próxima aula, o nosso foco vai ser medir essas três grandezas iniciais que nós vimos, que são a resistência, a tensão e a corrente. E isso será feito então com o uso de um multímetro no laboratório remoto Visir. Então esse será o nosso segundo objetivo de aprendizagem já na próxima semana ou até um pouco mais à frente. Agora, foquem nesse objetivo de aprendizagem aqui, que é saber com suas palavras expressar o que são as grandezas elétricas, né? O que é corrente elétrica, o que é tensão elétrica, o que é resistência, o que é potência, qual a unidade de medida de cada uma dessas grandezas, o que é um múltiplo, o que é um submúltiplo. Então, você ter uma certa fluência para falar sobre grandezas elétricas. Esse é o nosso foco aqui, só avance quando você tiver segurança sobre isso, ok? Então eu agradeço, né, a atenção de vocês e aguardo vocês então na nossa próxima aula.